Se eu pegasse seu extrato agora, eu provavelmente encontraria um padrão que você nunca percebeu. E não estou falando de um gasto grande, de uma compra impulsiva ou de algo fora do normal. Estou falando de algo muito mais silencioso, repetitivo e perigoso. Algo que acontece todos os dias, enquanto você acredita que está fazendo tudo certo. Você trabalha, se esforça, tenta se organizar, paga suas contas, evita exageros. Mesmo assim, o dinheiro nunca parece sobrar. Parece que existe um limite invisível que te impede de avançar. E a sensação é sempre a mesma. Você não sabe exatamente onde está errando, mas sente que alguma coisa está te puxando para trás. E é aqui que quase todo mundo se engana. Porque o problema não é o quanto você ganha. Também não é apenas o quanto você gasta. Existe um mecanismo muito mais profundo acontecendo. Um padrão invisível que começa antes mesmo do dinheiro sair da sua conta. Hoje você vai enxergar isso com clareza. E quando enxergar, não tem mais como voltar atrás. Porque a partir desse momento, cada decisão sua com dinheiro vai ter um peso diferente. E o que antes era automático, começa a ficar impossível de ignorar. Agora presta atenção nisso. O que está drenando seu dinheiro não aparece de forma óbvia. Não vem em forma de alerta. Não chama sua atenção. Ele age no silêncio. E é exatamente por isso que você nunca percebeu. O vazamento que não aparece no extrato. O maior erro que te ensinaram sobre dinheiro foi fazer você acreditar que o problema está nos gastos visíveis. Aquilo que aparece no extrato, aquilo que você consegue apontar e dizer, foi aqui que eu errei. Mas o que realmente está drenando seu dinheiro não aparece de forma clara. Não é um número alto, não é uma compra específica, é algo que acontece antes. Antes de qualquer valor sair da sua conta, já aconteceu uma decisão. E essa decisão quase nunca é consciente. Ela nasce de um impulso rápido, de um pensamento automático, de um hábito que você repetiu tantas vezes que deixou de questionar. Você não decide gastar, você reage. É ali que o dinheiro começa a ir embora. Não no momento do pagamento, mas no momento em que você abre mão de pensar. Quando você não percebe, quando você não questiona, quando você apenas segue o fluxo do dia, pequenas decisões, quase invisíveis, que se acumulam sem fazer barulho. E o mais perigoso é que essas microdrenagens não geram dor imediata. Elas são pequenas demais para incomodar, mas constantes o suficiente para te manter sempre no mesmo lugar. Você não sente o impacto de cada uma, mas sente o resultado no final do mês. Agora pensa com calma. Quantas vezes você tomou uma decisão financeira hoje sem nem perceber que estava tomando uma decisão? É aqui que tudo começa a mudar. Porque quando você entende que o problema não está no dinheiro, mas no comportamento invisível que acontece antes dele, você começa a enxergar algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. E se isso acontece dentro de você, existe algo fora que facilita ainda mais esse processo. O sistema foi desenhado para você não perceber. Existe um detalhe que muda tudo quando você entende. O ambiente ao seu redor não é neutro. Ele foi moldado para facilitar decisões rápidas e diminuir o atrito na hora de gastar. Não é teoria, é prática. Quanto mais fácil for dizer sim, mais vezes você vai dizer. Olha para o que te cerca. Pagamento por aproximação, um clique para comprar, parcelamentos que diluem o impacto, assinaturas que renovam sozinhas. Nada disso é por acaso. Cada detalhe foi pensado para tirar o peso da decisão. Quanto menos você sente, menos você questiona. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você não está apenas tomando decisões. Você está sendo conduzido a decidir sem perceber que decidiu. O sistema não precisa te obrigar a gastar. Ele só precisa tornar o processo tão leve que você nem pare para pensar. E quando a dor de pagar desaparece, o controle também começa a desaparecer. Porque o dinheiro deixa de ser algo concreto e vira apenas um número na tela. Algo distante, quase abstrato. E quando isso acontece, gastar deixa de parecer uma escolha importante. Isso explica por que você às vezes olha para o extrato e pensa: como eu gastei tudo isso?
Não foi uma decisão única. Foi uma sequência de pequenas decisões facilitadas, suavizadas, quase invisíveis. Mas presta atenção no que vem agora. Mesmo dentro desse sistema, existe algo ainda mais forte influenciando suas escolhas. Algo que não vem de fora, vem de dentro de você. O auto-engano diário que mantém você preso. Agora, a parte mais desconfortável. Mesmo com tudo ao seu redor facilitando o erro, ainda existe um ponto central que mantém esse ciclo ativo. Não é o banco, não é o aplicativo, não é o sistema. É a forma como você conversa com você mesmo antes de gastar. Você já percebeu isso? Aquela voz rápida que justifica tudo. Hoje foi um dia difícil, você merece isso. É só dessa vez, amanhã você controla melhor. Não é caro, é só um valor pequeno. Depois você compensa. Essas frases não parecem perigosas, elas parecem até razoáveis. E é exatamente por isso que funcionam. O problema não é o gasto isolado, é a repetição dessas justificativas todos os dias. Você não está sendo enganado por alguém de fora. Você está sendo convencido por dentro. E quanto mais cansado, estressado ou emocionalmente abalado você está, mais fácil fica aceitar essas justificativas sem questionar. O dinheiro, nesse momento, deixa de ser uma decisão racional e vira uma resposta emocional. Você não está comprando algo, você está tentando aliviar alguma coisa. E esse alívio é rápido, quase imediato. Mas o custo vem depois, silencioso, acumulado, e é aqui que muita gente trava, porque cortar gastos parece difícil. Mas o que realmente precisa ser enfrentado não é o gasto, é o motivo por trás dele. E isso exige consciência. Agora observa com sinceridade. Quantas vezes você usou o dinheiro como uma forma de compensação emocional sem perceber? Se isso acontece dentro de você todos os dias, existe um outro problema ainda mais perigoso. Você pode estar acreditando que tem controle sobre tudo isso, e talvez não tenha. A ilusão do controle financeiro. Aqui está um dos pontos mais perigosos de todos, a sensação de que você está no controle quando, na verdade, só está acompanhando o fluxo sem questionar. Você paga suas contas, sabe quanto entra, evita dívidas grandes. E isso te dá uma falsa segurança. Parece que está tudo sob controle. Mas controle não é saber o que entrou e o que saiu. Controle é entender por que saiu. E isso quase ninguém faz. Você olha números, mas não enxerga comportamento. Você organiza valores, mas não questiona decisões. E é por isso que, mesmo com tudo aparentemente em ordem, o resultado continua o mesmo. O dinheiro não rende, não sobra, não evolui. Porque o problema nunca foi organização. Foi percepção. Existe uma diferença clara entre administrar e dirigir. Administrar é reagir ao que já aconteceu. Dirigir é antecipar, escolher, decidir com consciência. A maioria das pessoas apenas administra. Elas só percebem depois que o dinheiro já foi embora. E quando você vive assim, sempre olhando para trás, sempre tentando corrigir o que já aconteceu, você nunca realmente assume o controle. Você apenas tenta diminuir o dano. Agora pensa com calma. Você realmente controla seu dinheiro ou só acompanha o que acontece com ele? Porque quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a entender que pequenas decisões, aquelas que parecem irrelevantes no dia a dia, têm um impacto muito maior do que você imagina. E é exatamente aí que está o próximo ponto que quase ninguém leva a sério. O custo silencioso do pequeno todo dia. Agora presta atenção nisso, porque aqui acontece um dos maiores erros de percepção que existem. Você olha para um gasto pequeno e pensa que não faz diferença. Um valor baixo, algo rápido, quase insignificante, e sozinho realmente não parece ter impacto. Mas o problema nunca foi o valor, sempre foi a frequência. Imagina uma pequena rachadura em um reservatório. Não é grande o suficiente para assustar, não chama a atenção, mas ela não para. Todos os dias um pouco de água escapa. Você não percebe no momento, não sente falta na hora. Só que, com o tempo, o nível começa a cair. E quando você finalmente percebe, já perdeu muito mais do que imaginava. É exatamente isso que acontece com o seu dinheiro.
Não são os grandes gastos que te travam, são os pequenos, repetidos, normalizados, aqueles que você nem registra como decisão importante. E aqui está o choque. O que parece leve no dia a dia se torna pesado no longo prazo. Não porque o valor é alto, mas porque ele nunca para de acontecer. Agora para e pensa com honestidade. Quantas pequenas decisões você repetiu essa semana, sem nem considerar o impacto delas? É nesse ponto que o controle começa a escapar de verdade, porque quando tudo se torna automático, você para de perceber o momento exato em que perde o domínio sobre suas escolhas. E esse momento chega antes do que você imagina. O momento em que você perde o controle. Existe um ponto em que você deixa de decidir e começa apenas a executar. E esse ponto é quase invisível. Ele não chega com um aviso, não gera desconforto imediato. Ele simplesmente acontece quando o ato de gastar se torna automático. Você pega o celular, aproxima o cartão, confirma uma compra. Tudo rápido, sem esforço, sem pausa. E é exatamente essa velocidade que tira o controle de você. Porque quando não existe intervalo entre o impulso e a ação, não existe espaço para pensar. Antes, gastar exigia uma decisão mais consciente. Hoje, exige apenas um gesto. E quanto mais simples fica o processo, mais fácil se torna repetir. Você não sente o peso, não sente a saída do dinheiro. E quando não sente, não reage. Esse é o momento em que você perde o controle sem perceber. Não quando gasta muito, mas quando para de perceber que está gastando. Quando o hábito assume o lugar da escolha. E o mais perigoso é que isso não acontece uma vez. Acontece várias vezes ao dia em pequenas ações que parecem irrelevantes. E quando você soma tudo, percebe que grande parte do seu dinheiro foi embora, sem que você tivesse consciência real do que estava fazendo. Agora observa com sinceridade. Quantas decisões financeiras você tomou hoje de forma automática, sem parar para pensar um segundo sequer? É assim que o padrão se instala, não como um erro isolado, mas como um ciclo que se repete todos os dias. E quando esse ciclo começa, ele não para sozinho. O ciclo que te mantém sempre no mesmo lugar. Agora tudo começa a se conectar. Não é sobre um gasto nem sobre um dia ruim. É um ciclo, e ele é mais comum do que você imagina. Você recebe seu dinheiro e sente um alívio. A sensação de que agora vai dar certo, de que dessa vez você vai se organizar melhor. Só que, aos poucos, as decisões automáticas voltam. Pequenos gastos, justificativas rápidas, escolhas sem pensar. Quando você percebe, o dinheiro já começou a ir embora. Aí vem a consciência. Você olha o saldo, sente um desconforto, uma leve culpa. Promete para si mesmo que vai mudar, que no próximo mês vai ser diferente. E por alguns dias, você até tenta controlar mais. Mas o cansaço chega. A rotina pesa e, sem perceber, você relaxa. Volta para os mesmos padrões, para as mesmas decisões automáticas. E o ciclo recomeça. Ganha, gasta, sente culpa, tenta controlar, relaxa, repete. O problema não é falta de esforço. Você está tentando. O problema é que você está tentando dentro de um padrão que continua ativo. E enquanto esse padrão não for interrompido, o resultado nunca muda. E aqui está a verdade que pouca gente aceita. Você não está preso por causa do dinheiro. Você está preso por causa do comportamento que se repete todos os dias. Agora pensa com calma. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar e acabou voltando para o mesmo ponto? Se você não enxergar o padrão, você vai continuar lutando contra os efeitos e ignorando a causa. E isso só acontece porque existe algo fundamental que nunca te ensinaram sobre dinheiro. O que ninguém te ensinou sobre dinheiro. Desde cedo, te ensinaram a somar, subtrair, calcular juros, evitar dívidas. Mas ninguém te ensinou a observar o que acontece dentro de você quando o dinheiro entra em cena. E é exatamente aí que está o ponto central. Dinheiro nunca foi apenas matemática. Dinheiro é comportamento, é emoção. É resposta automática. Você não gasta só porque pode. Você gasta porque sente, porque quer aliviar algo, compensar algo,
preencher algo que muitas vezes nem sabe nomear. E enquanto você tentar resolver isso apenas com planilha, controle de gastos ou regra rígida, vai continuar travando. Porque você está tentando corrigir um comportamento emocional com uma ferramenta racional. E isso raramente sustenta no longo prazo. Por isso tanta gente começa bem e para no meio. Não é falta de disciplina, é falta de compreensão, falta de consciência sobre o que realmente move as decisões. Quando você entende que o dinheiro é um reflexo direto da forma como você reage ao mundo, tudo muda. Você para de brigar com os números e começa a observar seus padrões. E isso te dá algo que nenhuma planilha consegue dar: clareza. Agora, pensa com sinceridade. Você tenta controlar seu dinheiro ou tenta entender o que faz você gastar? Porque enquanto essa resposta não for honesta, qualquer tentativa de mudança vai ser só temporária. E é exatamente por isso que o próximo passo não começa cortando gastos. Começa enxergando algo que você nunca prestou atenção. Como identificar o que está drenando seu dinheiro hoje? Agora, sai da teoria e entra no que realmente muda o jogo. Não adianta olhar apenas para números. Se você quer descobrir para onde seu dinheiro está indo de verdade, você precisa começar a observar padrões. O primeiro passo é simples, mas quase ninguém faz. Pare de olhar o valor e comece a olhar a repetição. O que você faz todos os dias sem perceber? Qual decisão se repete de forma automática? Não importa se é pouco. Se repete, importa. Depois, observa o momento. Quando esses gastos acontecem? É no cansaço do fim do dia? É depois de uma frustração? É quando você está entediado? O dinheiro quase sempre segue um padrão emocional. E quando você identifica esse padrão, você começa a enxergar o gatilho. Agora vem o ponto mais direto. Antes de qualquer gasto existe um microsegundo de decisão. Um espaço pequeno onde você pode perceber o impulso. A maioria ignora esse momento. Quem aprende a enxergar, começa a recuperar o controle. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar a ver. Porque quando você vê, você interrompe o automático. E quando interrompe, você escolhe. Faz um teste simples hoje. Cada vez que for gastar, se pergunta: isso está vindo de uma escolha consciente ou de um impulso automático? Essa pergunta parece pequena, mas ela quebra o padrão. E quando você começa a enxergar, surge a pergunta inevitável: o que fazer com isso a partir de agora? O primeiro passo para parar o vazamento. Agora vem a parte que quase todo mundo erra. A primeira reação é querer cortar tudo, travar gastos, criar regras rígidas. E isso até funciona por alguns dias. Depois, quebra. Porque não resolve a causa, só reprime o efeito. Parar o vazamento não começa com controle extremo. Começa com interrupção consciente. Você não precisa impedir o gasto, precisa impedir o automático. Antes de qualquer decisão financeira, cria uma pausa. Pode ser rápida, alguns segundos, mas ela precisa existir. Esse pequeno intervalo muda tudo, porque ele tira você do impulso e te coloca de volta na escolha. Nesse momento, você faz uma pergunta simples e direta: eu realmente escolhi isso ou estou apenas reagindo? Se for escolha, você segue sem culpa. Se for reação, você acabou de evitar mais uma drenagem invisível. Percebe a diferença? Não é sobre viver limitado. É sobre voltar a estar presente nas suas decisões. Outro ponto importante: torne o invisível visível. Aquilo que você repete todos os dias precisa ser exposto. Não para se julgar, mas para enxergar com clareza. O que antes passava despercebido começa a ganhar forma. E quando ganha forma, perde força. Isso não é difícil, mas exige atenção. E atenção é algo que o automático tenta tirar de você o tempo todo. Agora pensa com sinceridade. Quantas decisões você estaria disposto a pausar hoje para recuperar o controle do seu dinheiro? Porque esse é o primeiro passo real. Não cortar, não se punir, mas acordar no momento exato em que a decisão acontece. E quando você começa a fazer isso, algo maior começa a mudar. Não só no dinheiro,
mas na forma como você se relaciona com ele. Reconstruindo sua relação com o dinheiro. Agora você começa a perceber que não se trata mais de gastar ou não gastar. Se trata de como você se posiciona diante do dinheiro, porque enquanto ele for uma resposta automática para o que você sente, você sempre vai estar um passo atrás. Reconstruir sua relação com o dinheiro é sair do impulso e entrar na consciência. É parar de usar o dinheiro como fuga emocional e começar a usá-lo como ferramenta de direção. Isso muda completamente o jogo. Você não precisa mais compensar um dia ruim com uma compra. Você começa a reconhecer o que está sentindo antes de agir. E quando faz isso, o dinheiro deixa de ser uma válvula de escape e passa a ser uma escolha alinhada com o que realmente importa. Outro ponto importante. Culpa não resolve nada. A culpa só te mantém preso no mesmo ciclo. O que transforma é clareza. Quando você entende por que fez uma escolha, você ganha poder para fazer diferente na próxima. E aqui entra algo que pouca gente fala. Respeitar o seu dinheiro é respeitar a sua própria energia. Cada valor que entra na sua vida carrega tempo, esforço, dedicação. Quando você começa a enxergar isso, suas decisões mudam naturalmente. Não é sobre viver com medo de gastar. É sobre gastar com intenção. É saber exatamente por que está fazendo aquilo. Agora pensa com calma. Se o dinheiro é um reflexo das suas escolhas, o que ele está mostrando sobre a forma como você tem vivido? Porque quando essa resposta fica clara, a transformação deixa de ser externa e passa a ser interna. E quando isso acontece, você finalmente entende algo que muda tudo. Você não estava perdendo dinheiro à toa. Agora, tudo faz sentido. Não era falta de esforço, não era falta de disciplina, e muito menos falta de dinheiro. O que estava acontecendo era algo mais profundo, mais silencioso, mais difícil de perceber. Você não estava vendo. E quando você não vê, você repete. Repete decisões, repete padrões, repete comportamentos que parecem pequenos, mas que, com o tempo, constroem exatamente a realidade que você está vivendo hoje. Mas agora isso mudou. Porque a partir do momento em que você enxerga, você não consegue mais ignorar. Aquilo que era automático começa a incomodar. Aquilo que passava despercebido começa a ficar evidente. E é aí que o controle volta. Não porque você travou sua vida, não porque você deixou de gastar, mas porque você voltou a escolher. Voltou a estar presente em cada decisão. Voltou a entender o que está fazendo com o seu próprio dinheiro. E isso muda tudo, porque o dinheiro nunca some. Ele sempre vai para algum lugar. A pergunta é simples, direta e impossível de ignorar depois de tudo o que você viu. Você sabe para onde está indo o seu?